Olá, comunidade. Após a entrevista do nosso delegado de polícia, eu recebi a seguinte pergunta no meu WhatsApp. E com o prefeito não vai acontecer nada? Porque ele também é culpado. Eu quero aqui só lembrar alguns fatos que, na primeira entrevista do nosso delegado, ele falou na existência de organização criminosa desde 2021 na prefeitura. A segunda entrevista, ele fala de organizações criminosas atuando no âmbito do município da prefeitura. Na entrevista de hoje, revela que com avançadas investigações, depararam com situações mais graves, razão pela qual eu acho que essas situações mais graves é que justificaram a expedição de 3 mandados de prisão, sendo que 2 já foram presos e o terceiro se encontra foragido. É importante lembrarmos aqui que há um pouco mais de um ano, um dos grandes empresários dessa cidade, que foi o padrinho dessa situação que nós deparamos aqui hoje, né, com a eleição do que está aí, ele foi o primeiro a dizer a público que a prefeitura estava infestada de malandro, de gente que estava se apropriando da coisa pública. Essa semana nós nos deparamos com uma ex-secretária e pré-candidata a prefeito, numa entrevista onde ela diz que ela se recusou a assinar uma requisição de R$400 mil para a ornamentação de Natal, quando a preço de hoje estaria na ordem de R$150 mil. Relata ainda que a partir daí começou a sofrer perseguições e que foi exonerada e que ainda espera do prefeito e do vice-prefeito uma explicação pelo qual motivo ela teria sido exonerada. Enfatiza essa pré-candidata a prefeita que deparou com muitas situações de erro. Mas o que me estranha é ela até hoje estar esperando a satisfação do prefeito. Então, se o prefeito e o vice-prefeito não tivessem exonerado, qual é a dedução dessa fala que ela fez? É que ela estaria no governo até hoje. É por isso que a gente costuma dizer que essa turma que está aí, tanto que está na prefeitura e alguns que se colocam como pré-candidato a prefeito de Nanuque ou a prefeita de Nanuque, na verdade eles não brigam. Eles apenas se dividem para se manterem no poder. Então, a diferença é como 6 por meia dúzia. E a gente precisa ficar atento, observando passo a passo de cada um, quem efetivamente é oposição a essa tragédia de moralidade que nós estamos vivendo em Nanuque. Ainda assim, o delegado na entrevista de hoje fala que existe 3 núcleos. O núcleo político a partir da Câmara de Vereadores. Olha lá, são 13 vereadores. Onde estão os vereadores de Nanuque? Estão todos envolvidos nesse núcleo político que nasce a partir da Câmara? É por isso que estão silenciosos? É por isso que não tem uma sindicância? É por isso que não tem uma CPI? É por isso que continua pagando vereador fora do mandato e preso agora no nosso presídio? É porque há esse acordo, essa conivência entre todos eles? Quem se rebela contra tudo isso? Porque até então o silêncio é o que reina e nós ouvimos hoje um delegado falar que existe um núcleo político a partir da Câmara. Lembrando que o presidente que foi preso hoje, ele foi eleito por quase unanimidade. Ele era o candidato à presidência da Câmara com apoio do senhor prefeito municipal. O que o nosso delegado falou hoje ainda? Ora, existe um outro núcleo infiltrado dentro da prefeitura. Gente que está dentro da prefeitura. E a pergunta que a gente faz, cadê a controladora interna dessa prefeitura? Cadê a ouvidoria? Porque você vai em qualquer canto dessa cidade, então nós estamos ouvindo falar de crime. É corrupção na saúde que estão falando, é corrupção em serviços gráficos que estão falando, é corrupção em peças de veículo, é combustível que voltou a ser retirado de veículos. O que você ouve em 4 cantos da cidade é gente que só vai assinar o ponto, mas não trabalha. E o ouvidor não ouve nada. Controladoria não controla nada. Prefeito não sabe de nada. Vice-prefeito que só anda ao lado do prefeito não sabe de nada. Empresário que apadrinhou, que patrocinou isso aí, fala, mas ao mesmo tempo está do lado. Está caminhando junto, como se nada tivesse acontecendo em Nanuque.
estão se dando por eleitos, por vitoriosos, porque na verdade aposta na impunidade e quer passar isso para a nossa população de que nada vai acontecer. Há quem já falou que o nome do prefeito não consta nem em inquérito porque é um ano eleitoral. Quer dizer, fato, situação que não existe. O terceiro grupo falado hoje na entrevista do nosso delegado é o grupo econômico, composto por empresários. Pessoas que estão atuando em torno da prefeitura, contando com o apoio, com a articulação, com a organização do grupo político, a partir da Câmara, e do grupo infiltrado na prefeitura de Nanuque. Então a pergunta, não vai sobrar nada para o prefeito? Eu, como advogado, administrativista, criminalista e civilista, eu vou te dizer como eu entendo e vejo. Vai sobrar sim. Vai sobrar, no mínimo, crime de omissão. Responsabilização desse prefeito. O prefeito, diante dos fatos, podemos afirmar que ele se revela cúmplice. Porque se nada tem a ver com tudo isso que está acontecendo, se ele não sabe nada, me respondem por que o prefeito foi lá e filiou o presidente da Câmara no partido dele para ser candidato a vereador. Me responda por que o prefeito foi lá, o grupo político do prefeito foi lá e filiou o vereador da Vila Pereira, o seu Jesualdo Deda, no partido que faz parte da base de sustentação dele. Porque, na verdade, numa linguagem popular, essas pessoas que ele trouxe para perto é o que nós chamamos de pontas soltas. E pontas soltas não podem continuar soltas, porque senão vão falar demais, vão entregar o que está acontecendo. É preciso falar de forma clara, que todo mundo possa entender. Então, o que o prefeito faz? O que o grupo político do prefeito faz? Vai lá, pega essas pontas soltas, filia nos partidos e diz, eu garanto você sua candidatura através do partido. Mas essa semana ainda eu ouvi um vereador no Instagram dizendo que time que está ganhando não deve se mexer. Essa é a vitória que Nanuque está tendo com esse time. A vitória da vergonha, da imoralidade, onde tudo que se faz aqui se paga mais caro. Então, minha senhora, minha cidadã que se reportou ao nosso WhatsApp, eu tenho a mais absoluta convicção de que não somente o prefeito responderá por tudo que está acontecendo num momento ou outro, seja na conclusão do relatório do inquérito que está se fechando, concluindo, conclusão do relatório, no relatório desse inquérito, pelo delegado da Polícia Civil, seja quando da denúncia a ser feita pelo Ministério Público para nascer a chamada ação penal, onde eles vão ser criminalmente responsabilizados, processualmente falando. Eu não tenho dúvida que nós vamos deparar com essa situação. Podemos ter mais mandados de prisão no avançar das investigações, quando do início da ação penal, assim que ela for aceita? Podemos ter sim. A gente espera que essas prisões não ocorram nos palanques. É o que a gente realmente espera. Que o prefeito que está aí, que vai vir para a reeleição, não seja preso num palanque. Porque aí é matar a nossa comunidade de vergonha. Que tenha a decência, de tomar uma postura, se não deve nada, de abrir investigação dentro da prefeitura para acabar com esse núcleo que está lá, se ele não faz parte do núcleo, se não tem gente próxima a ele que faz parte do núcleo, para acabar com o núcleo que opera junto com esse núcleo político da Câmara, e se não são todos os 13 vereadores que tomam posição. Porque, na verdade, o que acontece aqui? Por que a Câmara está indo para a lama? Você chega num setor público, depara com uma pessoa lá e pergunta, você está aqui, você fez o concurso, você fez o processo. Não, eu estou na cota do vereador tal. Você vai nas vilas, pergunta às pessoas que estão nomeadas lá, quem são responsáveis pela nomeação delas? O vereador. O vereador passou a ser agência de emprego. Ele que indica quem é que o prefeito vai ter que contratar, quem é que tem que deixar de contratar. É isso que está acontecendo na cidade, que você ouve na cidade. Então, se essa Câmara não tem nenhuma responsabilidade, não está sendo omissa, não é responsável com os crimes que estão acontecendo, que ela exerça a fiscalização. Hoje nós ouvimos um delegado dizer que o núcleo atua a partir da Câmara. Então cadê os vereadores que estão aí para fiscalizar e não estão fiscalizando? E aí eu pergunto, se não fiscalizam, se não fazem a nossa legislação decente, para que nós queremos esses vereadores aqui? Não fazer legislação decente, o prefeito mandou um orçamento para a Câmara. Lá tinha uma proposta de recurso de 6 milhões
para fazer o nosso aterro sanitário. Os vereadores foram lá, de 6 baixaram para 2 milhões para alimentar um esquema criminoso no aterro controlado, através de máquinas pesadas. O prefeito sancionou o orçamento com esse valor de 2 milhões, quando o que ele mandou era de 6. Como é que esse prefeito não sabe de nada? A controladoria acompanhou isso. Como é que não sabe que a proposta de orçamento para o aterro era de 6 milhões, voltou com 2 milhões, que não dá para fazer aterro sanitário aqui? Como que o prefeito não sabe de nada? Se ele manda uma proposta, a Câmara mexe através desse núcleo político, reduz para manter um esquema criminoso no aterro controlado, e o prefeito não sabe de nada. Ele não pergunta por que de 6 baixou para 2. Lógico que o prefeito, ele deve saber de alguma coisa. A postura do prefeito é uma postura de cúmplice, que assiste, nada faz. Mas numa avançada das investigações, com a gravidade dos fatos que estão sendo apurados, nós temos certeza que o prefeito que está aí vai ser responsabilizado, seja no relatório do inquérito policial, seja na ação penal a ser proposta pelo Ministério Público. E quero fazer o alerta às pessoas que se colocam como pessoas do bem, como famílias. Se você não concorda com isso, não pose para a foto ao lado do suposto criminoso.